A nossa equipe conversou com a enfermeira que recebeu a primeira dose da Coronavac e testou positivo para a Covid-19 depois de ser vacinada. Os especialistas alertam que as vacinas são fundamentais porque reduzem os riscos, mas quem foi imunizado não pode relaxar com as medidas de distanciamento social e o uso da máscara, principalmente. A estimativa é de que só depois de que 60% a 70% da população for imunizada é que nós vamos voltar à normalidade, entre aspas, né? Isso ainda vai demorar no Brasil, claro. A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinha, de 53 anos, foi a primeira pessoa vacinada na Bahia contra a Covid-19. Ela trabalha na linha de frente do Instituto Couto Maia e recebeu a primeira dose da Coronavac em 19 de janeiro. No último dia 15, véspera de tomar a segunda dose, foi diagnosticada com a doença. Ela está com sintomas leves, mas foi internada porque precisou de oxigênio. Neste vídeo, a enfermeira falou como se sente e defendeu o uso da vacina. Infelizmente, eu fui contaminada pelo vírus, mas tive a doença de forma atenuada porque eu tomei a primeira dose da vacina, graças a Deus. E por isso eu incentivo a necessidade da imunização para toda a população. Só a vacinação pode fazer com que esse vírus suma das nossas vidas. A Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida no país pelo Instituto Butantan, tem 50,38% de eficácia geral. A coordenadora de imunização do município explica que a proteção esperada só ocorre 20 dias após a segunda dose. Em relação à vacina do Butantan, 100% de eficácia para que ele não se hospitalize, para que não venha evoluir para um quadro grave, 50% para que ele apenas apresente um caso leve. Então, tudo isso precisa ser colocado em evidência, porque nós estamos numa doença nova, que vai completar um ano, e assim também todo o processo de vacinação. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos ao vivo com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, muito bom dia. A gente acabou de ver o caso dessa primeira brasileira que contraiu a Covid-19, mesmo tomando a primeira dose da Coronavac. Explica para a gente como é que a vacina funciona, trabalha dentro do nosso organismo e por que isso aconteceu, doutor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Salsi. Vamos tentar explicar um pouquinho. Na verdade, quando a gente recebe a vacina, a Coronavac, ela é um vírus morto. Então, o primeiro ponto é que não provoca a doença, mas ela não tem eficácia de 100%. Os estudos mostram que em torno de 50% de eficácia para impedir doenças leves e em torno de 100% para doenças graves. Tá? Ou seja, mesmo que você tome a vacina, não significa que você não possa ter uma doença. Agora, a eficácia da vacina ela vai começar após 2, 3 semanas da primeira dose e ela vai atingir o pico de eficácia após 2, 3 semanas da segunda dose. Nesse período, você eventualmente pode pegar a doença ou até eventualmente estar incubando uma doença pouco antes de começar de tomar a primeira dose e eventualmente desenvolver a doença, só que a tendência é que essa doença, se você teve pelo menos 2, 3 semanas, que a doença seja muito mais tranquila. Doutor, bom dia. Salsi aqui falando com você. E no caso desses servidores públicos que receberam doses de laboratórios diferentes, da Coronavac e doses também da vacina de Oxford, o que pode acontecer no organismo deles? Pode ter a mesma eficácia ou pode ter algum efeito diferenciado? Na verdade, não existem estudos ainda. A gente não sabe se as vacinas são intercambiáveis. O que a gente pode dizer é que o estudo foi feito para cada vacina independente. Então, o certo para você conseguir aquela eficácia é tomar as duas doses da mesma vacina. Alternando as doses, a gente não sabe dizer como vai ser a resposta. Doutor, o tempo de eficácia das vacinas, ele é o mesmo? O senhor falou aí de 1 a 2 semanas para cada dose, porque a Coronavac e a da AstraZeneca têm tempos diferentes de aplicação, intervalos diferentes de uma dose para outra.
a eficácia, na verdade, é 2 a 3 semanas após a primeira dose, você começa a ter a resposta imunológica, tá? O que a gente faz, o que os laboratórios fizeram, é que eles avaliam, após um tempo, quando que você consegue obter a melhor eficácia entre os intervalos das doses. No caso da Coronavac, a gente consegue ver uma eficácia maior quando a gente faz 3 a 4 semanas após a primeira dose. E no caso da vacina de Oxford, de 4 a 12 semanas após a primeira dose, você consegue atingir uma eficácia maior. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigada pelas informações. Conversamos com o doutor Marcelo Otsuka, infectologista. Nos esclareceu algumas informações sobre a utilização das vacinas nesse momento no Brasil. Obrigada.